Enquanto meu colega estava com o ladrão, fui até a enfermeira que é amiga desta aqui e trabalhei a cabeça dela. Qual a reação dela? Perguntou o chefe, ainda pensativo. Obteve como resposta, em linguagem infeliz: não foi muito fácil. Está mais ou menos encapada. Não consegui muito, mas sempre algum lucro vai sobrar. Arrependeu-se de ter se encontrado com a boboca aqui e não passa 1 hora sem se derreter e sem rezar. Voltem para o hospital, os dois, agora mesmo. Obriguem essa chorona a colaborar. Vamos fazer as duas se encontrarem. É preciso que a herdeira fique sabendo essas coisas para poder nos ser mais útil. Os espíritos obedeceram, de pronto. Chamar Karen de herdeira, repetidamente, era o máximo da astúcia e do atrevimento. Pois aquelas entidades já então tinham como certo êxito da sua trama. Não consegui livrar-me de um profundo abatimento e grande tristeza em pensar como tudo seria diferente se Karen fosse um pouco mais vigilante. Era a joguete das trevas, comprazendo-se nisso. Tais sentimentos infelizes que me visitaram não se demoraram em meu coração, pois não poucas vezes havíamos, meus companheiros e eu, sido treinados para enfrentar crises. Quanto maiores, melhores oportunidades para ferir nosso aproveitamento e progresso moral. À minha frente espíritos desencarnados, vingativos, planejavam ações maldosas, tendo voluntária parceria de um espírito encarnado, Karen. E um outro espírito desencarnado só estava olhando tudo, sem nada fazer, eu. Essa realidade que súbito me assaltou. Urgia a fazer algo. Qualquer coisa. Menos ficar parado. Já que Florencio e Letes não podiam socorrer-me, teria de fazer sozinho o que precisava ser feito. No curso de Anjos da Guarda, sempre nos alertaram para que quando a crise irrompesse, qualquer crise, só um equilíbrio propiciaria a inteligência a melhor maneira de resolvê-la. Ensinavam os instrutores. Quando tudo estiver bem difícil, nada de apavoramento. Afobação é a melhor maneira de dispersar forças físicas e mentais. Pensem em Jesus. Façam, mentalmente, a pergunta-chave: o que faria o Mestre, se estivesse no lugar de vocês? A resposta deve ser o que devem fazer. Fiz a fácil pergunta, esperando eu mesmo dar a difícil resposta: o que Jesus faria, no meu lugar? Sem saber a resposta exata, ocorreu-me procurar a mãe de Karen, esperançoso de que ela me ajudasse de alguma forma. Mas, envolvida com intensas preocupações financeiras, não registrou sequer um único dos inúmeros apelos que mentalmente lhe dirigi e concluí. Respondi mal a pergunta-chave. Nisso, o telefone tocou. Karen deu um pulo da cama, como que adivinhando que era para ela e era sobre Vito. E era Matilde, com cuidado extremo, dizia-lhe. Karen, precisamos conversar sobre aquilo que você me pediu. Sim, sim. Onde? Não sei, não sei. Karen tomou a iniciativa. Lá na Praça Central, no banco ao lado do relógio. Sim. Vou sair às 16 horas e em 15 minutos chegarei lá. Até logo. Karen, exultante, percebeu o nervosismo de Matilde. Alguma coisa importante estava para ser revelada, ou confirmada. Encontraram-se no local e hora combinados. Novamente estávamos lá, eu e os assessores de Karen. Bem razão tinha o apóstolo Paulo quando advertiu que constantemente estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Nas proximidades do banco do jardim, além das duas moças, dos 4 espíritos que acompanhavam Karen, além de mim, estavam outras entidades desencarnadas fazendo companhia a encarnados, naquele momento, desocupados.
tive a satisfação de ver se aproximar, em espírito, uma senhora. Louvado seja Deus, cumprimentou-me. Sou encarregada de ajudar Matilde. Ali estava uma colega. Regozijei-me com sua presença. Seu semblante estava apreensivo. Sem que trocássemos uma palavra, pusemos-nos a orar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Matilde, carregando o pesado sentimento de culpa do qual não conseguia libertar-se, sem ao menos cumprimentar a ex-vizinha, em tom baixo confidenciou-lhe: a situação é muito grave. O Sr. Orep, com certeza, não sobreviverá. Como assim? O que ele tem? Está muito mal, com o ferimento na cabeça e outras coisas. Outras coisas? É. Que coisas, Matilde? Não tenho certeza, por isso, não posso te dizer. Pelo amor de Deus, Matilde, então eu já não te disse que eu e Vito somos íntimos. Preciso ter certeza de tudo, para tomar meus cuidados. Sempre com mentiras, com farsas, para conseguir o que queria. Assim era Karen. Matilde titubeou. A senhora que a protegia espiritualmente acercou-se dela e colocou a destra sobre sua fronte. Tentei aproximar-me também de Karen, mas ela estava por demais empolgada com o momento e praticamente colada aos espíritos maldosos. Matilde, conseguindo alguma serenidade, foi surpreendida pela pergunta contundente que Karen lhe dirigiu. Como você acha que ele ficou doente? A enfermeira afastou-se, num gesto instintivo, evitando contato com Karen. Foi traída por seu gesto. Sei o que ele tem, Karen fulminou. Sabe? Sim, sei. Realmente, é coisa muito grave. Comprei remédios algumas vezes para ele e sei para que servem. Oh! Karen! Matilde começou a soluçar. Karen colocou a mão em seu ombro e teve uma inesperada surpresa. Matilde desviou-se, num gesto brusco, não conseguindo evitar a demonstração de repulsa. O contato físico com Karen apavorava-a. Foi indisfarçável. Temia contaminar-se. Só então Karen lembrou-se que, quando se encontraram, momentos atrás, ao cumprimentar Matilde, estendendo-lhe a mão e oferecendo a face, teve recusados ambos os gestos. Na hora, tinha pensado que tal se devesse ao nervosismo dela. Matilde imagina que eu também estou contaminada, pensou. Oh! Meu Deus! Matilde repugnara tão ostensivamente, sem subterfúgios, era a prova cabal que necessitava. Vito, inapelavelmente, de forma que não restava mais dúvidas, estava condenado. Dentre tantos, era mais o maidético no mundo. Não ficou triste. Pelo contrário, animou-se com a confirmação de suas suspeitas. Quem da família está cuidando dele? Inquiriu. Só um irmão, o Sr. Gino. Há ordens expressas dele para que ninguém o visite e que nenhuma informação seja prestada. Penso que a família decidiu ocultar a doença do Sr. Vito, pois vários repórteres não dão sossego à administração hospitalares aos médicos, em busca de notícias. Matilde levantou-se, arredia, finalizando a entrevista. Despediu-se, evitando contato com Karen. Antes de Matilde se afastar, Karen colocou-se à sua frente e desfechou uma ameaça. Se você contar para alguém o que sabe principalmente sobre nossas conversas, vou procurar a direção do hospital e denunciar que você divulgou o segredo do Sr. Orep. E vou alvoroçar a imprensa. Nesse momento, sem que a protetora espiritual de Matilde pudesse impedir, os comparsas de Karen agrediram a enfermeira, que se sentiu mal e com vontade de vomitar. Karen,
valendo-se da fraqueza demonstrada por Matilde, voltou a agredi-la, questionando. Fique tranquila, que da minha parte jamais alguém saberá o que conversamos. Diga-me apenas mais uma coisa. Vito não chamou ninguém? Esforçando-se para não se submeter ao mal-estar e ao enjoo, Matilde respondeu. Como ele poderia? O tiro atingiu uma parte da cabeça, nunca mais ele poderá falar. Afastou-se, enojada com aquele diálogo, desde já arrependida. Sua protetora envolveu-a com vibrações calmantes, com que se sentiu melhor. Karen passou horas refletindo sobre os fatos que sabia. Nem por um segundo as tristes companhias espirituais a deixavam. Nem eu também. Para seu plano prosperar, havia a necessidade de uma aproximação direta com as pessoas mais próximas de Vito, sua esposa, seus pais e sua amante. Ou, talvez, o mais fácil fosse o irmão. Considerou que, no momento, não teria qualquer dificuldade em avistar-se com Aurélia. Dirigiu-se ao hospital municipal. Como sempre, acompanhada de nós, os perturbadores e eu. Procurou inteirar-se de como o hospital administrava os pacientes aidéticos, todos pobres. Sem problemas, conseguiu achegar-se a Aurélia. Antes, teve de vestir um avental, colocar máscara, gorro e luvas. Foi informada que só o avental deveria ser devolvido, para reutilização, as demais peças eram descartáveis. Todas as peças tinham cheiro de cloro. Quando adentrou a dependência, que era isolada das demais do hospital, sentiu vertigens pelo forte cheiro de gases, de putrefação, que nem o próprio cloro conseguia sobrepujar. A enfermaria era improvisada. Tinha a colaboração voluntária de alguns poucos assistentes sociais, quase todos jovens, de ambos os sexos. Num trabalho de incomparável dedicação e exemplo fraternal, ali permaneciam em turnos determinados, condicionados às suas folgas. No momento, só 2 atendentes. Nenhum desses voluntários recebia remuneração. Sua presença, mesmo por pouco tempo, além de fortalecer o ânimo dos pacientes, encorajando-os para não se entregarem à doença, tinha importante efeito espiritual. Entidades desencanadas, rondando sinistramente as cercanias dos enfermos, só conseguiam se aproximar quando os jovens se afastavam. Notei que dos jovens irradiavam luzes que incomodavam sobremaneira os salteadores do além. Os jovens não estavam sozinhos na sublime tarefa, e cada um tinha um anjo da guarda ao seu lado. Jamais presenciara quadro mais pungente, aquele dos doentes em estado desesperador. Ali permaneciam só os aidéticos em fase terminal. Patente que todos eram pobres. Emocionei-me com a caridade que enriquecia aquele ambiente espiritual, superando o império da pobreza material. Aqueles jovens representavam os benditos de meu pai, enaltecidos por Jesus, registrando os que estariam à direita do rei, entrando no reino, porque o visitaram quando estava enfermo. Karen apresentou-se a Aurélia como assistente social da usina Santa Quiropita, estando ali por ordens expressas do Sr. Vito. Aurélia estava arrasada. Sem defesas espirituais, suas poucas forças vitais eram cobiçadas por entidades desencanadas, cuja descrição se torna difícil, pois mais se assemelhavam a monstros, metade humanos e metade aves de rapina. Quando Karen se aproximou, seguida de seus assessores infelizes, houve um tumulto infernal, os 2 bandos, o que chegava e outro que por lá rondava, engalfinharam-se. Venceu o bando de Karen. Aurélia devia ser muito bonita. Esse pensamento perpassou por Karen, que passou a sentir desagradável sensação, como se o destino de todas as mulheres bonitas, ela, inclusive, fosse aquele à sua frente. Há alguma coisa que você deseja que seja feita para ajudá-la? Perguntou.
Pelo amor de Deus, Aurélia respondeu, olhando a súplice, peça ao Vito para cuidar dos nossos 2 filhinhos. Karen, cristalizada em sentimentos negativos, sentiu tontura. Quase desfaleceu. Sentimentos controversos visitaram Una. Graças a Deus. Finalmente. Ouvir o grito da consciência, alertando-a de que tudo aquilo que estava fazendo era contrário à lei divina, a do amor. No dia seguinte, Karen procurou Matilde no hospital em que esta trabalhava, forçando-a a ajudá-la a visitar Vito. Expulsara todos os sentimentos da véspera, os quais haviam me dado tantas esperanças de melhoria da sua conduta. Mediante chantagem, ameaçada de denúncia profissional, Matilde acompanhou-o até a enfermaria onde estava Vito, com outros doentes, todos em isolamento. A Karen não passou despercebido o fato de que todos os funcionários que por ali transitavam, e eram poucos, entravam e saíam vestindo luvas, máscara e avental. Mentindo sempre, prometeu para Matilde que só queria ver o Sr. Orep, uma última vez, antes que... A enfermeira destacada para atender Vito naquela hora era conhecida de Matilde. Atendendo o pedido desta, autorizou rápida visita ao leito do ricaço, como desdenhosamente Vittorio Graziano Orep era tratado no hospital. Agindo de caso pensado, Karen aparentou tranquilidade até adentrar o isolamento e ser conduzida à presença daquele que iria visitar. Mas agora que o via com a cabeça envolta em gases, com o aparelho de oxigênio ligado, atirou-se ao enfermo, em perfeita representação de dor e histerismo. Vito, o que fizeram com você? As 2 enfermeiras afastaram-na do paciente. Vito, que até então parecia estar dormindo, ou melhor, desmaiado, para não dizer morto, arregalou os olhos, surpreso. Impossibilitado de se expressar, seus olhos quase saltavam das órbitas. Impossível descrever ou adivinhar seus pensamentos. As funcionárias, temerosas pelo doente, ante grave crise que um tremor generalizado denunciava prestes a ocorrer, pediram a Karen que saísse dali. Mas a jovem precisava ainda homologar seu plano. Em fingido, mas bem dissimulado pranto, acercou-se à força de Vito, superando o esforço das 2 funcionárias que tentavam conduzi-la para fora da enfermaria. Conseguindo aproximar-se, disse em tom compungido: "Não me deixe, amor, se você morrer, morrerei também." Foi afastada. A enfermeira encarregada praticamente a expulsou. Com senso profissional, tão logo se viu livre da intrusa, relatou o fato aos seus superiores. Contando com o testemunho de Matilde, que acidentalmente passava por ali, narrou que a amante do Sr. Vito, usando subterfúgios, conseguira chegar ao isolamento, e, à força, dirigir-lhe algumas palavras histéricas, provocando crise convulsiva no paciente. "Amante?" perguntou a enfermeira-chefe. "Sim", responderam ambas. Matilde detalhou: "Conheço-a de vista. Chama-se Karen. Consta que é amante do Sr. Vito, há já alguns meses." "O quê?" "Isso mesmo, provavelmente deve estar infectada também." "Meu Deus!" exclamaram as 2 colegas de Matilde. "Pois é, ameaçou denunciar à imprensa que o hospital e as autoridades não contaram a verdade sobre Vito, isto é, que ele tentou o suicídio por estar com AIDS." "Quando fez essa ameaça?" "Quando consegui conduzi-la para fora das dependências do hospital." Matilde, para salvaguardar-se, mentiu. Por ser minha conhecida, ameaçou, também, chantagear-me perante a diretoria. Ali mesmo foi elaborado um relatório para a diretoria, a respeito do grave incidente. De comum acordo entre as 3 funcionárias, foi evidenciado que todos os procedimentos visaram resguardar a saúde do paciente,
bem como a idoneidade do hospital. No dia seguinte, Karen retornou ao hospital onde Vito estava internado. Dessa vez desconheceu a existência de Matilde. Já na portaria, indicou que queria falar, urgente, com o Sr. Vito. A recepcionista, já instruída, consultou a direção. Um dos diretores veio à recepção e apresentou-se. Boa tarde, senhorita. Sou o Dr. Marcos, chefe da área de infectologia. Queira me acompanhar, por favor. Karen seguiu-o. Adentrando ambos uma sala de consultas, vazia àquela hora, Marcos foi direto ao assunto. Sabendo seu grau de intimidade com o Sr. Vito, creio que devo informá-la que a família não permite visitas. Karen estava preparada. Retrucou, calma. A família não manda em mim. Eu e Vito, apenas nós dois, temos condições de decidir sobre o que fazer de nossas vidas. Mas ele não está nem podendo falar. Eu sei. Nesse ponto, abreviando com dureza seu objetivo, Karen apelou. O senhor sabe por que ele tentou se matar? Marcos ainda tentou disfarçar. Talvez por problemas comerciais. Nada disso, foi porque sabia que irá morrer de forma cruel. Como assim? Ora, doutor, quem o senhor pensa que está enganando? Vamos tirar a máscara desse caso, colocada por este hospital. Vito está com AIDS. Sei, porque ele me contou. Nosso relacionamento é recente. Comigo ele se preveniu, pois eu não permitiria mesmo manter um caso mais íntimo sem as devidas precauções. Nem com ele, nem com ninguém. Marcos embaraçou-se. Pensou. Que pena, linda, jovem e promíscua. Karen desatou o embaraço. Quero apenas vê-lo para transmitir um recado muito importante que o ajudará a morrer em paz. Se não puder dar o recado diretamente a ele, irei até seus pais e seu irmão Gino e contarei tudo. Quando a família souber, tudo o que acontecer será de responsabilidade sua e deste hospital. Souber o quê? Leve-me até ele e o senhor ficará sabendo. Marcos ponderou que, por precaução, para evitar qualquer escândalo, conforme ordens expressas da família, talvez fosse melhor conduzi-la até o paciente. Karen espantou-se ao rever Vito. Em poucos dias tinha emagrecido assustadoramente. Feições cadavéricas, suor abundante, grandes manchas vermelhas na testa, algumas infeccionadas. Os mesmos aparelhos ligados. Os olhos, apenas os olhos demonstravam uma grande ânsia, uma grande dor, um terrível medo. Justamente naquele momento, estava num dos raros hiatos de entendimento do mundo à sua volta. Karen, equipada de luvas, máscara, touca e avental, cujo uso Marcos determinara, estando ele próprio assim apetrechado, aproximou-se de Vito. Acercando-se o suficiente, murmurou. Vito, preste atenção no que vou lhe contar. Aurelia está muito mal. Tem poucos dias de vida. Emocionando o médico, tão afeito a tristezas, Vito derramou grossas lágrimas. Era um sinal evidente que tinha entendido o que Karen dizia. Karen foi também surpreendida pela reação de suas palavras. O coração assimilou a angústia estampada no doente, e ela própria, pela primeira vez sem fingir, não conseguiu evitar um dolorido choro. De tão expressivos, os olhos de Vito pareciam inquirir. E meus filhinhos? Karen captou a angústia. Informou. As crianças estão bem. Vito, soluçando nervosamente, começou a tremer. Num gesto espontâneo, absolutamente não programado, Karen colocou a mão suavemente em sua testa. Acalmou-se Vito.
Karen retornou ao controle emocional e rematou seu plano maquiavélico. Vou tomar conta de Aurélia e das crianças. Não era uma pergunta. Era uma decisão. Assim entenderam Marcos e Vito. Apenas para oficializar o consentimento, tendo o precioso testemunho de um diretor do hospital, Karen, com ar piedoso, explicou. O fim de Aurélia, com a mesma doença sua, infelizmente será breve. Ficarei com ela até o fim e com as crianças, até crescerem. Entre fingidos soluços, completou. Mas só farei isso se você consentir. Sua esposa não precisa saber sobre Aurélia. Contarei só para Gino e pedirei segredo. Ele me ajudará. Marcos entendeu do que se tratava. Uma outra amante de Vito, mãe de filhos seus, ilegítimos, também com AIDS, em estado terminal, e aquela moça, talvez a amante atual, bondosamente prometia cuidar daquela segunda família de Vito, desconhecida dos Orepes. Vito arregalou os olhos, no movimento mais expressivo que seu cérebro, danificado pelo tiro, ainda permitia. Atormentado ante a ideia de morrer em vida, pela AIDS, tentara o suicídio, fracassado. Antes da infeliz tentativa, há algum tempo vinha sentindo fraqueza, suores abundantes noturnos, inapetência. Como Aurélia apresentasse os mesmos sintomas, além de problemas respiratórios, submeteram-se ambos exames médicos. Aurélia, por recomendação médica, permaneceu internada no hospital, para tratamento, pois seu quadro clínico era mais grave. Exames laboratoriais posteriores comprovaram gravidade no seu estado geral de saúde. Os médicos convocaram Vito e fizeram-no ciente, recomendando que ele também se submetesse a outros exames, mais detalhados, já que os primeiros nada tinham acusado. Com espanto, ele e Aurélia foram encaminhados a exames sanguíneos específicos, cujo resultado soubera poucas horas antes de conhecer Karen. Os dois, infectados pelo vírus da AIDS. Soropositivos. Sem raciocinar sobre as consequências, resolvera por fim a vida, evitando, assim, vergonha e dores para ele e para os familiares. Agora, sua angústia era inenarrável, pois não podia mais se mexer, nem falar. Sabia que o fim aproximava-se, celere. Vivia com pesadelos horríveis, desde o malogrado tentame. Sabidamente, a imunodeficiência, na fase terminal, desencadeia estados de demência, em crises periódicas. Vito, apenas em alguns pequenos espaços diários, conseguia concatenar algumas ideias. Entre pensamentos perturbados, conscientizara-se de que Aurélia estaria nas mesmas condições. Os dois filhinhos que tinha com ela, o que seria deles? Amava-os muito, a todos. Aurélia era aquela que lhe dera outros dois filhos do coração, vítimas dos tortuosos caminhos do destino, condenados que eram à penumbra social, ao anonimato paternal perverso. Como resolver tudo aquilo? Não se preocupava com a esposa e os filhos que levavam seu nome. Sabia-os protegidos pela herança que deixaria. Maior que as dores que sentia, sabendo-se paralítico e sem voz, era a angústia de pensar. O que será de Aurélia e dos outros dois filhinhos? O que fazer para protegê-los? Todos esses tormentos acrescentavam dor moral às dores físicas, cada vez mais cruéis. Sem atinar como, milagrosamente, vinha agora à sua presença aquela moça linda, cuja beleza, na verdade, tanto impressionara há poucos dias, lá na sede da usina, expondo todo o seu segredo, assinando-lhe com a solução para sua angústia. Incrédulo, sempre se houvera afastado de qualquer religião. Mas, mesmo assim, tudo aquilo que ouvira de Karen parecia cair do céu. Marcos, prático, aproximou-se dele e propôs.
Senhor Orep, se o senhor estiver de acordo, por favor pisque 3 vezes. Vito piscou 3 vezes. Marcos questionou. O senhor quer que essa moça ajude? A reação de Vito foi a mesma, um tríplice piscar. O senhor quer que as coisas sejam resolvidas por ela, conforme acabou de oferecer. Vito piscou energicamente, por outras 3 vezes. Marcos achou por bem encerrar a insólita visita. Despediu-se de Vito e gentil, mas seguro, tomou o braço de Karen, conduzindo-a para fora da enfermaria. Karen estava sensibilizada pela tragédia na qual se envolvera. Em grande desconforto com os últimos instantes que acabara de vivenciar, chorava sem qualquer esforço, com as lágrimas nascendo espontâneas. Passou pelo seu pensamento desistir daquilo tudo. Ao perceber sua intenção, aproximei-me dela e, quando ia incentivá-la ao arrependimento, fui bruscamente tolhido na ação, sendo agredido pelos assessores espirituais que tanto a desequilibravam. Incutiram, aos gritos, que tudo estava indo muito bem e que estava se aproximando o instante glorioso em que ela ficaria rica. Ouviu-os. Capítulo 9. Aquecendo o caldeirão. Karen telefonou para Gino. Convidou-a a visitá-la, em casa, dizendo que queria contar fatos muito importantes sobre Vito. Disse que era muito urgente. Quando Gino chegou à modesta casa de Karen, num luxuoso veículo, dirigido por ele mesmo, os vizinhos entreolharam-se, curiosos. Karen havia informado a sua mãe, Dona Pérola, que o namorado viria conhecer a família. Atendido por Karen, Gino entrou e após cumprimentar a senhora Pérola foi convidado a sentar-se. Pérola deixou-os a sós. Karen foi direto ao assunto. Seu irmão está com AIDS. Por isso, tentou suicídio. Vim agora do hospital e decidimos que só você conheça seu segredo. Segredo? Sim. Vito tem outra família. Como você sabe que ele tem AIDS? Depois explico. Agora, o importante é tratarmos de Aurélia, a outra amante, com a qual ele tem 2 filhos, um de 2 e outro de quase 1 ano. Uma punhalada não teria ferido mais Gino. Outra significava que havia mais de uma amante. E, se Aurélia era uma, a outra seria Karen. Foi muito duro o choque emocional. Trêmulo, controlando-se a custo, perguntou. Você conhece Aurélia? Sim, visitei-a no hospital onde está internada. Meu Deus! Pois é. Aurélia morrerá em breve, também vítima da AIDS, que seu irmão transmitiu a ela. A casa na qual eles moravam é alugada. Há despesas a serem pagas, de aluguel, no armazém e na farmácia. Quanto às crianças, não sabemos ainda se estão infectadas. Decidimos que eu vou cuidar de Aurélia até ela morrer e depois, das crianças, até ficarem adultos. Olhando fixo nos olhos de Gino, disparou aquele que considerava o torpedo mortal, isto é, começava a pôr a mão na chave que abriria a fortuna dos Orepes para ela. Vito pediu para você me ajudar nessa difícil tarefa e que ninguém fique sabendo. Gino sentia grande torpor mental, quase o impedindo de raciocinar. A desenvoltura das informações de Karen punham à mostra o grau de intimidade entre ela e seu irmão. Pensava. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O segredo da família, tão trágico, tinha sobrepeso ainda mais cruel. Talvez Marlene, a esposa de Vito, embora dele afastada há tempos, também estivesse contaminada. E, a julgar pelas palavras de Karen, desconhecia a infidelidade de Vito e a doença mortal. Seus pais, como reagiriam se todos aqueles fatos viessem à tona?
Por quanto tempo seria possível ocultar tão dramática realidade? Contudo, o que mais o machucava era a dúvida cruel, pequena dúvida, aliás, quanto ao que Karen representava na vida de Vito. Isso porque desde que a conhecera não conseguira esquecê-la. Por sua estonteante beleza, na verdade, mas também porque, no íntimo, uma fagulha incendiara-lhe a alma, aquecendo-a com prenúncios, desejos e sonhos. Paixão, talvez. Amor, certamente. Ao ser convidado para visitá-la, estava formulando, pela milésima vez, um plano para voltar a tê-la junto a si. Ou, no mínimo, por perto. Talvez pudesse dar-lhe o cargo de sua secretária, pois não era o emprego que viera procurar na usina. Não era isso mesmo que Rita lhe dissera? Ou seria apenas um disfarce para aproximar-se de Vito, disfarce esse combinado de comum acordo com ele? Precisava saber todas aquelas respostas, sob pena de perder a paz. Reconhecia que, para ele, Karen já estava se tornando uma obsessão. Uma doce obsessão, completou, em seu pensamento. Karen, solícita, trouxe-lhe um copo d'água. Tomou um gole. Colocou o copo sobre a mesinha. Num arrebatamento, tomou as mãos da jovem e confessou. Karen, assim como você me contou um segredo, vou revelar-lhe outro, estou apaixonado. Karen sentiu uma fisgada no peito. Por essa não esperava. Perpassou-lhe, súbito, que, se aquele moço gostasse de outra mulher, todo o seu plano desmoronaria. Num segundo, cravaram-se dúvidas em sua mente. Pois, então, não pretendia usá-lo como meio de ligação, entre ela e a fortuna dos Orepes. Seduzindo, o que já lhe sinalizava fácil, conseguiria transitar pelo mundo dos ricos. Suas mãos tremem, será emoção pelo que contei sobre Aurélie e Vito. Como é que eu vou conseguir o que quero, sem ele? Aurélie e os filhos dela com Vito que se arranjem, se fracassar meu plano, azar o deles. Nem sequer se preocupava com aquelas 3 infelizes criaturas, como, aliás, jamais se preocupara com quem quer que fosse, a não ser com ela mesma. Trêmulo em grande desconforto íntimo, Gino deixou as mãos de Karen. Relutava em abrir seu coração com aquela jovem que o despertara nele um sonho de felicidade há muito considerado distante. Karen passou delicadamente as mãos no rosto do homem à sua frente e, sem dizer nenhuma palavra, apenas com o brilho do olhar, incentivou-o a abrir seu coração. Os espíritos que estavam com ela se mantinham em expectativa. Gino, tomando coragem pela primeira vez na vida, afastou o biombo íntimo que tantas mulheres, debaúde, haviam tentado remover para ver seus sonhos, suas emoções, se possível a própria alma. Contou seu segredo. Sem vaidade e com muita prudência quanto aos detalhes, falou de sua vida. Era ele o mais jovem dos Orepes. Tinha acumulado as mal-sucedidas experiências no campo da afetividade, pois, sendo solteiro, era muito cobiçado por famílias do alto círculo social. Sentia-se qual raposa em plagas britânicas, com dezenas de nobres no seu encalço, felizes e descontraídos, bem equipados para a caça. Karen perturbou-se com a narrativa, pois Gino a interrompeu, fitando por demorados instantes um ponto indefinido. Não podia ela saber os pensamentos de Gino, que pude captar. Também na intimidade das paredes milionárias, que abrigavam os Orepes, ele não encontrava a paz. Há quase 3 anos, de forma absolutamente inesperada e chocante, recebeu um envelope lacrado, muito perfumado, das mãos de um desconhecido estafeta que após entregá-lo desapareceu. Ao abrir o misterioso envelope, não entendeu seu conteúdo, apenas uma poesia. Leu-a. Do Suprema.
Antônio dos Reis Carvalho. Dizem que amar sem ser também amado é das desgraças, a maior desgraça. E é do desengano a amarga taça, que tem mais corações envenenado. O amante sofre, pensa alucinado, pela ânsia de um desejo, que não passa. Para acalmá-lo, é vão tudo o que faça. Nada consola o amor desenganado. No entanto, dor maior existe ainda. Dor sem remédio, dor que nunca finda, e que embalde no peito sufocamos. É a mágoa de amar, e amado embor. Ter de calar o amor que nos devora. Jamais poder dizer que nos amamos. No rodapé da folha, uma frase ligeira. O poeta leu meu coração. Teria lido o seu? Já nem pensava mais na poesia e na remetente anônima, quando um mês após foi surpreendido por uma coincidência muito intrigante. A esposa de Vito, Marlene, a quem ele sempre dedicara o maior respeito e um grande carinho, pois fora padrinho do casamento deles, aproximou-se dele no encontro familiar. No ar que rodeava Marlene, um perfume. Instantaneamente Gino identificou-o sendo o mesmo do misterioso envelope com a poesia. Intrigado, olhou bem nos olhos de Marlene, em busca de uma eventual confirmação. Nada percebeu. Marlene era a mesma de sempre, cordial, nada mais. Uma segunda carta anônima, poucos dias após, dizia laconicamente: vi amor por mim nos seus olhos e sendo um sonho impossível não deixei que você visse o mesmo nos meus. Constrangido, adivinhou quem tinha escrito: Marlene. Não demorou, Vito, em reunião íntima, comunicou aos pais e ao irmão que Marlene e ele não mais conviviam como marido e mulher. Haviam decidido não se divorciar, para não perturbar a educação dos filhos e também para evitar possíveis danos comerciais dos Orepes. De comum acordo, combinaram manter as aparências, apenas, inclusive perante os filhos. Quando eles crescessem um pouco mais, aí então a separação seria formalizada. Vito, fazendo viagens internacionais, a negócios, não se manteve fiel à esposa. Com euforia, a cada viagem trazia para a usina excelentes contratos e para o lar, apatia. A sós com Gino, narrava suas peripécias comerciais e suas aventuras extraconjugais. Sendo repreendido pelo irmão quanto a estas, deixou de confiar nele. Decidiu nunca mais lhe contar sobre os seus atos ilícitos, com mulheres de praticamente todos os países que visitava, companheiras de noitadas que jamais voltaria a ver, pois ao retornar àquele país repetia as orgias, mas sempre diversificava parcerias. Marlene sustentou o abandono o quanto pôde. Não mais resistiu aos tormentos de ser viúva de marido vivo, conforme desabafou com a sogra. Dona Lise, intransigente, repreendeu-a. Pois, então, seu filho Vito não era um bambino douro. Pobrezinho, se matando para o bem de todos os Orepes, inclusive os que chegaram por último e assinam Orepe, sem ter sangue Orepe referindo-se à nora queixosa. E a mulher não o ajudando. Vito, cuja saúde não estava muito bem ultimamente, confiando sempre em Gino, contou-lhe que foi nessa época que se amaziou com Aurélia, sua conhecida dos tempos de solteiro. Dessa união nasceram 2 filhos. Agora, sofrendo constantes crises respiratórias, seguidas de febre alta, procurou os pais, expondo-lhes que desejava constituir nova família que já possuía, mas foi ameaçado por eles de deserdação. Gino mantivera o segredo do irmão, que só ele, da família, conhecia. Aliás, atendendo o pedido de Vito, vez por outra visitava Marlene, respeitoso, só adentrava o lar da cunhada quando os sobrinhos estavam em casa. Numa dessas visitas, os sobrinhos saíram por alguns instantes, para folguedos em frente da casa com amiguinhos.
Nem bem ficaram a sós, Marlene rompeu em choro. Ao ampará-la, Gino foi surpreendido pelo abraço passional e pelo beijo sensualizado que por 2 ou 3 segundos recebeu da cunhada. Desvencilhou-se, rápido. Marlene trazia nos olhos toda a angústia de um coração desesperado pela solidão e pelos apelos do seu corpo de mulher normal, não atendidos. E mais, confessou-lhe que sempre o admirara, de início, como cunhada e amiga. Gino compreendeu que pelo desprezo devido à ex-esposa passasse a ver nele um homem e não mais apenas o cunhado, ou um amigo. Para ela, tais sentimentos não tardaram e os anseios legítimos, enquanto de esposa, se dirigiram obsessivamente para endereço errado. O cunhado. Olhavam-se, atônitos. Gino, surpreso. Marlene, frustrada. Você não me ama, Gino? Marlene, eu a estimo como amiga e como irmã. É assim que sempre. Não pôde prosseguir. Marlene, humilhada e furiosa, fitou-o com brasas no olhar, substitutas das lágrimas e angústias de há pouco, sem se despedir, quase correndo, foi trancar-se no banheiro. Todas essas lembranças perpassaram pela mente de Gino, em incrível velocidade. Considerou prudente não mencioná-las a Karen. Olhando-a com intensidade, apenas completou. A felicidade para mim teria um preço muito alto. Referia-se, enigmático, a uma provável traição que faria Vito se entregasse àquela jovem deslumbrante a chave do seu coração. Mas era exatamente isso que queria fazer. Karen será minha algum dia? Pensava aflito. Terei essa aventura. Será justo fazer isso com Vito, a morte? Buscando e temendo respostas, ficou de pé, intentando retirar-se. Refletiu. Parece que entrei num caldeirão, que está esquentando cada vez mais. Ouvindo a narração de Gino, Karen ainda mantinha opressão na alma. Em nenhum momento lhe dissera uma única palavra sobre o que sentia por ela. Foi quando os espíritos que a acompanhavam e que simultaneamente comigo captaram essa ligeira angústia, agiram rápido. Sem perda de tempo, achegaram-se a ela, em nefasto abraço, produzindo de imediato uma simbiose fluídica. Sem a menor dificuldade fizeram-na pensar que, se o moço tinha contado tudo aquilo é porque estava apaixonado por ela, pois ninguém confia assim num estranho. E acrescentaram, ainda mais o Morep, tão esperto. Incrível como a atitude mental de Karen mudou. Reassumindo o controle das emoções, dos pensamentos e das palavras, delicadamente tomou as mãos de Gino e disse-lhe: Oh, Gino, como eu gostaria de poder ajudá-lo. O moço, envolvido na aura das recordações infelizes e na iminência da morte do irmão, trazia desguarnecido seu coração. O toque suave das mãos de Karen, sua presença de mulher compreensiva, o clima de apoio e outros indefiníveis sentimentos, romperam todos os diques impostos por Gino ao amor. Sem dominar as palavras, que ali extravasavam ilusões do passado, desilusões no presente e anseios para o futuro, achegou-se a ela. Karen, seja sincera, disse sem receio e maior esperança entre você e meu irmão. Karen estava preparada e escorada pelos conselheiros invisíveis. Nem deixou Gino concluir. Gino, vem comigo. Levantou-se e segurando as mãos dele conduziu-o até a cozinha. Abriu o pequeno armário de mantimentos, destampou vários vasilhames e exibiu-os, estavam vazios. Abriu a geladeira, expondo no interior apenas 1 litro d'água, 2 ou 3 tomates e algumas verduras. Ao lado, sem entender o que via, a mãe de Karen estava passando roupa. Muita roupa, 3 enormes pilhas. São de 3 casas, disse Karen, quase sem voz que mamãe atende, para podermos comer. Voltou para a pequena sala de visitas e completou o quadro de pobreza.
Papai está doente. Não trabalha. Precisa de tratamento especializado, senão vai morrer logo também. O também era intencional, ligando o Vito à conversa. Gino estava surpreso e muito embaraçado. Karen desanuviou. Quando um homem e uma mulher têm um pequeno relacionamento, todos pensam que ou é por sexo ou por dinheiro. Chorando, exclamou. Entre mim e Vito, de minha parte, foi por comida e remédios. Gino, enlevado, feliz mesmo por ter respondido à angustiante pergunta íntima sobre seu irmão e Karen, liberou todos os seus impulsos. Abraçando Karen, murmurou ao seu ouvido. Nem só sexo e dinheiro unem um homem e uma mulher. O amor, Karen, ao contrário, faz deles um só, para sempre. Os olhos deles brilhavam. Para Karen, aquelas palavras adentrando sua alma feminina eram o prenúncio do paraíso. Nunca sentiram emoção igual. Seus assessores, sem compreender o que se passava, sentiram-se rechaçados, não podendo sequer encarar o casal, envolvido por luzes brilhantes. Gino, do fundo da alma, trouxe para os lábios as mais ternas palavras que qualquer pessoa jamais pode ouvir. Eu te amo. Desde a primeira aula do curso de anjo da guarda, invariavelmente éramos alertados quanto a 625. Volta e meia recomendavam a observância das 625. Diziam nossos instrutores. De todas as provas a que o espírito é submetido, a mansidão é mais difícil de ser vivida. Eis que na criatura humana os ecos do orgulho, da vaidade, do amor próprio, geram um filho predileto, o melindre. Complementavam. Ser manso envolve todo um universo de progresso espiritual. Tempo virá em que todos os nossos melindres se converterão em atos de humildade, espontâneos. Então, agiremos da forma que Jesus exemplificou. Nesse tempo, estaremos vivenciando o amor, em grau suficiente para nos livrar dos sofrimentos. Em uma de nossas aulas, um colega e eu fomos convidados a representar um desentendimento qualquer, que deveria culminar sendo resolvido por meio do exercício da mansidão. Com a serenidade própria de quem sabe exatamente o que faz, os instrutores convidaram os demais alunos a fazerem um círculo, rodeando-nos, a Julião, o colega, e a mim. Feita uma prece, iniciou-se a representação. O ambiente era sereno, de paz. Aquilo era uma instrução. Instados pelos responsáveis, iniciamos uma conversa qualquer, na qual Julião deveria ser o agressor, submetendo-me à prova da mansidão. Então aconteceu. Oi, quanta alegria em vê-lo. Bom dia, Julião. Também me alegro com o nosso encontro. Por onde tem andado? Por aí. Por aí. O que tem feito? Não muita coisa, só estudando. Ah. Então você voltou para a escola? Voltei. Ué, mas você não tinha declarado que nunca mais estudaria? Eu? Não me lembro. Se disse alguma coisa, não foi bem isso? Como não se lembra? Se você se esqueceu, eu não. Lembro-me perfeitamente de você jurar que nunca mais pisaria nem naquela, nem em qualquer outra escola. Espere um pouco, Julião. Em primeiro lugar, eu não me lembro mesmo de ter dito que abandonaria os estudos e também não me lembro de ter jurado nada. Você está me chamando de mentiroso? Não é bem assim. Então, como é? Você fala as coisas e depois não assume, ainda por cima insinua que estou mentindo. Eu não estou insinuando nada. Está sim. Não seja covarde. Não sou covarde. Nunca fui. Penso que você está com algum problema. Quem está com problema é você, e na cabeça. Veja como fala comigo.
É isso mesmo. Seja homem e não um covarde. Bem, aqui, o que era apenas uma ligeira encenação, de caráter instrutivo, desandou. Alguma coisa, no íntimo, me fez esquentar as ideias, pois percebi, ou pelo menos pensei ter percebido, alguma sinceridade nas palavras de Julião. Isso era inaceitável para mim. Pensei. Então isso não é apenas uma aula. Como pode ele estar me ofendendo dessa maneira na frente de todos? Mal acabei de formular esse pensamento, minha temperatura interna subiu abruptamente e, apontando o dedo indicador para Julião, disse, entre dentes: Olha aqui, Julião, não sou débil e muito menos covarde. Fique sabendo que... Fomos interrompidos. Os instrutores com serena energia bateram 2 palmas que tiveram o efeito mágico de trazer-me de volta à normalidade. Julião tinha os olhos arregalados, incrédulo diante do que ouvira, mas pelo tom que empreguei. Assim também os demais alunos, todos me olhando. Os instrutores, calmos, como sempre. Só eu, exaltado, embora desacelerando. Colocando a mão em meu ombro, um dos instrutores, olhando-me piedosamente, disse: Deus nos abençoe sempre. Capacitei-me do papelão e fracasso meus. Tão rápido fervi, esfriei. Não me restou senão chorar. Aumentou a dor de minha alma perceber lágrimas nos instrutores e em quase todos os colegas. Julião estava praticamente em estado de choque, ainda. Atirei-me a ele e beijei-lhe os pés, pedindo perdão. O contraste de emoções calou fundo em meu coração e percebi a tibieza da minha alma. Pensar que era apenas uma lição. Mal pensei isso e um dos instrutores apartou. A 625 teria evitado o problema. Após intensas reflexões, descobri, eufórico. Fui à grande biblioteca, onde tomei um exemplar de O Livro dos Espíritos. Virei as páginas. Lá estava. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Resposta é curta, sumária, sintética. Realmente, Jesus é o modelo. Para todo o bem. Vendo Gino e Karen envolvidos na sublime aura do amor, decidi aproveitar a oportunidade para tentar uma ação evangélica junto aos assessores dela. Embora mantidos à distância pela aura do amor que circundava o casal, estavam radiantes, o êxito do plano de se vingarem afigurava-se promissor. Pela primeira vez aproximei-me deles, ousando encurtar a distância entre nós, prudentemente mantida até então, nunca inferior a mais ou menos 6 metros. Pelo entusiasmo que viviam não me agrediram. Pelo menos, de pronto. Um deles, que parecia ser o líder, questionou: O que você quer, Pirilampo? Pirilampo foi o apelido que me puseram, do qual, inclusive, me orgulharei sempre. De fato, nem sempre eu estava firme na fé cristã e por isso, em nossos vários encontros, eles devem ter me visto ora de um jeito, ora de outro. Daí, o apelido, pelas minhas pequeninas luzes, intermitentes, ora acesas, ora apagadas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sem forçar nada no meu interior, fui sincero. Gostaria de conversar com vocês. Conversar? Sobre o que, Pirilampo? Sobre Karen. Foi inevitável, 2 deles saltaram sobre mim, socando-me. Não reagi. Mesmo com o grande desconforto, consegui elevar o pensamento a Jesus. Pelo menos, creio que consegui pensar em Jesus. A minha falta de reação física pegou-lhes de surpresa. Pararam de me agredir. Não acreditavam que alguém,
jamais, pudesse ser agredido sem se defender. Bendita 625, pensei. Ela é nossa, disse o líder. Não se meta. Sei. Estou justamente pensando no bem dela. Se você quer ajudar, deixe. Nós somos suficientes para dar-lhe o que mais deseja. Estou certo que sim. Mas peço-lhes considerar se vocês dariam a uma filha o que estão lhe dando. Aí foi que a temperatura novamente se elevou no ambiente. Súbito, ameaçador, o chefe dos obsessores de Caim encostou-se a mim e ameaçou. É melhor sumir da nossa frente, senão. Empregando ensinamentos assimilados, desviei o caráter polêmico da conversa. Está bem. Só queria ajudar a jovem e, se quisessem, a vocês também. A nós? Você. Não nos faça rir. Não tenho mesmo nada a oferecer, mas sei onde vocês poderão encontrar uma grande surpresa, que muitos deixará felizes. Percebi que a resposta mexera com todos eles, despertando-lhes o interesse. Onde? A pergunta foi feita por mais de um. Num ambiente no qual serão tratados como irmãos, informei, com carinho e respeito, podendo conversar sobre as dúvidas que têm e pedir ajuda a atendentes dispostos. Dúvidas? Nós não temos dúvidas, Pirilampo. Temos a certeza. O que fazemos, fazemo-lo com convicção. Fomos cruelmente tratados e não podemos deixar as coisas assim. Pela primeira vez, vi em suas fisionomias um brilho, quando o líder exclamou. E nossas famílias? Você sabe o que fizeram com elas? Você sabe? Não me deixando surpreender pelo dolorido desabafo feito em forma de pergunta, busquei inspiração em Jesus e respondi. Nesse lugar onde estou pensando em levá-los vocês poderão ver como estão suas famílias. Captei o crescente interesse deles. Entreolharam-se, incrédulos. Fixei meu pensamento em Jesus e intimamente fiz uma prece em benefício daqueles sofridos irmãos. Alguma coisa em mim causou-lhes espanto, pois me olhando comentaram. Ele não está pagando, parou de piscar, comentaram em tom abrandado e admirados. Pirilampo, o que mais queremos é ver nossas famílias. Você tem certeza de que poderá levar-nos até elas? Não posso prometer que vocês verão suas famílias, respondi consciente, mas posso prometer-lhes uma coisa. Quem toma conta do ambiente ao qual pretendo conduzi-los tem condições de dar notícias delas. Onde é esse ambiente? É um lugar humilde, aqui mesmo nesta cidade. Quem é o dono do lugar? Causei-lhes uma primeira grande surpresa. O responsável está justamente à nossa frente. Ele? Admiraram-se. Sim, ele, Ginorep é atual presidente do Centro Espírita Samaritanos, ao qual os convido a visitar. Há anos Gino frequentava os Samaritanos, sendo seu presidente há um ano. Sendo médium psicofônico impropriamente denominado de incorporação, por alguns, participava ali ativamente de 2 reuniões mediúnicas semanais. Estudioso da doutrina espírita, submetia à moral cristã quase todas as suas ações. Sua família não aceitava o espiritismo. Combatia o mesmo. No seu ambiente de trabalho, muitos eram os amigos que granjeara, graças à sua conduta sincera e fraternal. Muitos dos seus empregados também eram frequentadores dos samaritanos. Alguns, assim como ele, médiuns ativos. Há muito tempo uma ideia vinha sendo alimentada por Gino. Construir uma obra assistencial para atender aos milhares de empregados e suas famílias, de todas as empresas do Grupo Orep. Havia na usina um grande armazém desativado há muito tempo.
Gino, após muita reflexão, havia escolhido aquele prédio abandonado para reformá-lo e nele implantar ambulatório, creche e escola. Para tanto, realizou alguns levantamentos, consultou engenheiros amigos e conseguiu aprovar uma planta de reforma, no Departamento Municipal de Obras. Convenceu Vito e os pais que a obra, depois de pronta, seria de grande valia para o Grupo Orep, justificando plenamente o investimento necessário. Na análise custo-benefício, a obra proporcionaria mais assiduidade dos operários, tranquilizando-os quanto à assistência que poderia ser prestada a seus familiares. Inclusive o ambulatório médico, transformando-se em mini-hospital, evitaria enormes despesas com transporte a hospitais. A creche, a ser ali instalada, atenderia as crianças, liberando as mães que quisessem trabalhar. As obras da reforma e adaptação estavam concluídas justamente quando ocorreu a tragédia abrupta com Vito. Gino sentia que estava diante de importantes fatos, cujas raízes arremetiam a origem a um passado longínquo, inexpugnável. O amor o contemplava, na pessoa de Karen. Mas os pensamentos eram controversos. O que lhes reservava o futuro? Como explicar que aquela criatura que falava tanto ao seu coração surgisse justamente agora, no pico da tragédia com Vito? Porque a vida fizera Karen passar antes pelo espaço físico-espiritual de Vito para só depois invadir o seu. Espírita convicto, sabia que as teias do destino nada mais são do que a resultante de acontecimentos que cada criatura promove, nas diversas vezes em que o espírito, agasalhado pelo perispírito, reveste-se do escafandro carnal e mergulha na vida material. Tais mergulhos, as reencarnações, nunca ocorrem ao bel prazer daquele que vai para a jornada terrena, mas, sim, obedientes a um preciso planejamento, sempre tendentes a proporcionar a evolução moral, de alcance abrangente a um grupo de espíritos e não apenas aquele que reencarna, inferindo-se daí que quem os planeja tem elevada competência, a par de iluminação espiritual, eis que os mecanismos reencarnatórios obedecem à lei moral da evolução. Tal é lei. Lei divina. Não havendo efeito sem causa, pensava Gino, e sendo Deus a justiça suprema, nenhuma aflição alcança inocentes. Meu irmão desprezou o dom da vida e equivocadamente usou o livre-arbítrio para alterar o rumo da sua jornada. O suicídio tentado foi o último elo da enganosa corrente que ele próprio construiu e da qual se tornou cativo. Sua mente elaborava a melhor maneira de administrar todos os possíveis dramas que o equivocado gesto de Vito havia desencadeado, acrescidos das terríveis consequências da doença que o originara. Pensar que Vito, analisava triste, pelo seu comportamento dissoluto, voluntariamente buscou essa doença, entrando pela larga porta da perdição para transitar na espaçosa estrada dos prazeres fugazes. Lembrou-se Gino dessas palavras ao recordar a advertência de Jesus, citada por Mateus 7:13 e 14, sobre a porta estreita. Um foco intenso de luz resplandeceu em sua silhueta. Logo, ao seu lado, vi Letes. Letes aqui? Pensei. Bom dia, irmão, respondeu-me. Sendo auxiliar de Florencio, normalmente só compareço aos locais onde ele assim orienta. Você é o guardião de Gino. Não pude conter a curiosidade. Não diria que sou seu guardião. Pelo contrário, quase sempre ele é que me ajuda. Um encarnado? Sim. Florencio é o guardião da família Orep. Quanto a Gino, graças aos seus bons sentimentos, volta e meia, em momentos difíceis, ele se constitui no anjo da guarda de algum deles. Anjo da guarda encarnado? Insisti. Por que não? Florencio me disse, quando me convidou para trabalhar com ele, que teríamos em Gino um grande aliado, facilitando sempre a tarefa de amparar aos Oreps. Florencio se dedica, na maior parte do tempo,
completou para elucidar de vez minhas dúvidas, aos pais de Gino, a Vito e família. Eu apenas ajudo. Um tanto quanto desconcertado, inquiri sem maldade, isto é, sem curiosidade vã. Qual das famílias de Vito? Mal falei e arrependi-me, devia ter freado a língua. Letes percebeu minha intenção, quase aflição, aduzindo paciente. As duas, meu amigo. As duas. Captei imensa angústia em sua resposta. Mais que angústia, dor, daquela que dói mais, nascida da tristeza gerada pela ingratidão. Havia qualquer coisa profunda na alma daquele simpático irmão à minha frente, de tão imensa estatura. O que será que se esconde em sua alma que o fere tanto? Pensei. Nem bem acabei de pensar isso e ele, com simplicidade e confiança, explicou. A esposa de Vito, Marlene, é muitíssimo querida do meu coração. Na verdade, eu sou seu anjo da guarda, mas ela teme e recusa não tudo o que eu tento fazer para ajudá-la. Repeli minha presença de tal forma, que por várias vezes pedi a Florencio desligar-me e transferir-me para bem longe. Meu espanto era enorme. Será que anjo da guarda pode desistir? Florencio disse que respeitaria meu livre-arbítrio, prosseguiu Letes, já que isso faz parte da lei moral que concedeu tal bênção a todos os filhos de Deus. Sugeriu apenas que, antes de decidir-me, talvez fosse prudente refletir sobre a dádiva celestial que nos engaja nas tarefas difíceis, mormente aquelas temperadas pelo ácido da ingratidão. Sabe o que Florencio me ensinou e que por isso, nunca mais pensarei em desistir de tarefas difíceis? Que vencer nessas condições será sempre imitar ao Cristo. Quando reconsiderei e decidi permanecer, só então Florencio informou-me que Marlene, no momento, acha-se sob uma tempestade espiritual. Sob o jugo de más companhias espirituais, trama um grande escândalo. Julga-se com a mesma doença de Vito. Imagine você, por aí, o que pode acontecer. Refleti, instantaneamente. Karen tem companhias trevosas, Vito está cercado por outras tantas, agora, é Marlene quem se acumplicia com entidades infelizes. Meu Deus, quantos inimigos estão ligados aos Orepes? Letes aumentou meu espanto, informando ainda. Marlene tem pensado em suicídio, depois que tirar a vida dos filhos. Para ela, será insuportável a vergonha social e os sofrimentos físicos que a doença trará. Pensando em solucionar o problema, está, na verdade, prestes a inaugurar outra tragédia, para ela e para todos os Orepes, cuja amplitude na dor, para o resgate, se projeta por séculos à frente. E isso não é tudo. Quando o casamento fracassou, não quis contar a Vito que estava grávida. Foi ao endereço do mal e quando dele saiu não mais trazia no ventre um filho, que muito amaria. Mas, passou a trazer, junto à alma, um inimigo que a odeia. Fiquei perplexo. Soubesse a mulher que arranca de si uma criança esperançosa de ver o sol e viver, que destrói o futuro de dois espíritos por largo tempo, o seu e outro, com certeza não o faria mais. Desde a continuidade da vida terrena essa mãe não terá mais paz na consciência e, ao desencarnar, poderá encontrar uma feroz revolta por parte da vítima do aborto. Aquele que poderia ser seu filho amado, na maioria dos casos, torna-se vingativo, insensível. Essa mesma mulher terá provavelmente dificuldades em vidas futuras, quanto à maternidade, não raro acometida de distúrbios genésicos. Dores, muitas dores morais, pela maternidade que a natureza lhe nega, físicas, por enfermidades no perímetro uterino e órgãos. Correlatos. E não só ela poderá ser responsabilizada. De 100 abortos, talvez nem 5 sejam solitários, na maioria dos casos, muitos são os coniventes com esse bárbaro crime, a começar o futuro pai, as famílias envolvidas,
os profissionais convocados e a própria sociedade. A missão daquele companheiro era infinitamente mais difícil que a minha. Se Karen não me ouvia, também não me repelia. Karen queria viver, Marlene queria matar e morrer. Aliás, ao abortar, já havia cometido um assassinato, o mais cruel de todos. Decidi tudo fazer para ajudar Letícia. Recebi instruções de Florencio para apresentar-me a você ainda uma vez. Surpreendeu-me para juntos elaborarmos uma forma de auxiliar os familiares de Vito. A doença dele, além de desestruturar sua atual jornada terrena, está pondo em risco o processo reencarnatório dos seus familiares. Aliás, o fato de Karen precipitar sua aproximação com os Orepes, vem a acrescentar um outro temerário ingrediente a já tão complexa situação. Assim, eu é que serei o ajudante, se por acaso você aceitar. Formar equipe com Letícia será muito bom, pensei. Demonstrando algum cuidado com as palavras, mas sorrindo, adjuntou. Fiquei muito feliz em ser destacado para trabalharmos juntos, pois desde quando lhe entreguei o bilhete de São Jorge, no Porto, já havia programação de unirmos forças em prol dos Urepes de ontem, que são os mesmos de hoje. Quase caí de costas, então Letícia era aquele humilde médium e eu o grande capitão do navio. Santo Deus, como a gente se engana, bem que Jesus já dizia que todo aquele que se fizer pequeno na terra será o maior no reino dos céus, como registrou Mateus no seu Evangelho, no capítulo 18, versículos 1 a 5. Abracei Letícia demoradamente. Tínhamos a sensação de dois pássaros, há muito distantes, que se reencontram nas alturas do céu e decidem que, dali para frente, seu voo nunca mais será solitário, tendo sempre um amigo ao lado. Letícia explicou-me que assumiu a forma perispiritual que eu estava vendo, por sugestão de Florencio, pois a missão que lhe cabia melhor seria realizada. Gino, ao declarar seu amor por Karen, registrou espiritualmente a presença de Letícia. Sentiu-se fortalecido nas atitudes que estava intentando. Após mais alguns instantes de reflexão, de pensamento no Mestre Jesus, dirigiu-se ponderado a Karen. Deus colocou-a junto à nossa família e eu agradeço ao Pai por isso. Karen gostou do que ouviu. Os espíritos que a ajudavam também. E eu, pois sabia as intenções de Gino. De fato, prosseguiu falando mais pelo coração. Sinto que de alguma forma nossos destinos estão numa encruzilhada. Cada um de nós pode tomar mais de uma direção, além de podermos optar por seguirmos juntos ou separados. Não sei o que Deus nos reserva, ou melhor, qual a tarefa que devemos cumprir, mas nesse instante convido a me acompanhar. Por muito tempo completou com ternura. Karen levantou-se, tomou as mãos de Gino, que também se ergueu, e, encostando a cabeça no peito dele, abraçou-o comovida. Enlevou-se com o forte batimento cardíaco que ouviu. Invadiu-a sensação de paz, de segurança e felicidade,